Graças a Deus, eu acabei de lavar a louça. Nesse minuto, a minha pia, tesouros, ela não tá suja. Ai não, falta esse copo. Ela só é rústica, tá bom? Ela precisa de uma pintura. Mas ela não tá suja, ela só é rústica. Cara, eu moro sozinho. O que eu sujei? Um prato, outro prato aqui que eu cortei o alho e uma panela. Mas a minha pia tá limpinha. E o meu filtro de barro, vocês gostam de água de filtro de barro? Eu acho uma delícia. Tesouro, sabe que esses dias eu recebi um comentário tão bonitinho de uma inscrita chamada Neuza, que ela falava assim: quem dera eu tivesse um filho como você. Eu me senti tão acolhido que eu resolvi vir aqui contar pra vocês como que eu me descobri gay. Só que assim, se um outro gay assistir tudo que eu vou falar, ele já sabe, ele já passou por tudo isso. Só que as mães, as irmãs, as primas, as amigas, as esposas, tô rindo de nervoso. Sabe aquelas esposas que aparecem aqui no canal que descobrem que o marido é gay? Não, eu tô rindo com respeito, eu tô brincando. As pessoas em volta não sabem exatamente como que é essa descoberta, se a gente escolhe, se a gente decide de uma hora pra outra. Você, viado! Por isso que eu vim aqui contar de todo o meu coração, agora que eu acabei de lavar a louça, que eu não ia fazer isso enquanto eu tô lavando a louça, que é desagradável. Como que foi isso, tesouro? Como que eu descobri que sou gay? A primeira coisa que tem que ficar muito clara, gata, é que eu não escolhi ser gay. Ninguém escolhe ser gay. A gente nasce. E aí você pergunta, como assim você nasce? Desde criança você sabe? Tesouro, eu posso falar por mim. Quando eu era criança, eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Só que esse alguma coisa diferente não é olhar um homem e pensar, nossa, que gostoso, eu vou dar um beijo na boca dele com 4 anos de idade. Claro que não, né, tesouro? Primeiro que eu era uma criança viada, ou seja, eu era super afeminado. Eu tenho certeza, falando sério, que muitas inscritas, muitas amigas que estão me ouvindo têm uma criança afeminada na família. Pode ser seu filho, pode ser seu primo, pode ser seu sobrinho. E você não sabe direito como lidar com aquilo. Você pensa, poxa, mas ele já é viado, tão criança? Era, gata. Eu já era viado, tão criança, mas eu não sabia exatamente o que era ser viado. Eu só era uma criança afeminada com gostos muito femininos, ditos femininos. Por exemplo, ó, eu contei pra vocês da minha família, né? Eu morava com 5 homens, porque eu tenho 4 irmãos homens, mais meu pai, minha irmã e minha mãe. Quem vocês acham que eu era louco? Quem vocês acham que eu admirava? Eu lembro que a minha irmã, ela estudava, ela fazia faculdade à noite, e ela chegava em casa todo dia segurando uns cadernos assim, e eu olhava aquilo, eu achava o máximo. Quando ela não estava em casa, eu pegava os cadernos dela, colocava assim no braço e ficava desfilando pela casa para imitar a minha irmã. Porque eu queria ser uma mulher? Não, porque eu admirava ela demais. A minha mãe, eu me lembro de uma foto da minha mãe que eu acho que ela tá se formando, não sei aonde, né? Mas ela tá se formando, ela tá com uma bata preta, assim, com aqueles babadinhos brancos, com um batonzão vermelho, toda posuda, olhando assim pra foto de rolo, foto de câmera. E eu ficava horas admirando aquela foto, pensando em como era bonito. E não tinha tanta essa admiração pelos meus irmãos homens e pelas coisas que eles faziam, que era coisa de homem, né? Mexer em carro, jogar futebol. Eu não gostava de nada disso, tesouro. Pra você ter ideia, uma vez, o meu irmão, um dos meus irmãos, o Nando, ele... Ele me deu um carrinho de controle remoto. Nossa, ele era empacotador de mercado, então ganhava pouco. E mesmo assim, investia a maior grana para me dar um carrinho de controle remoto. E quando eu ganhei o carrinho, eu vi que aquelas rodas giravam com controle. Então o que eu fiz? Eu peguei uma bacia, enchi de água, detergente e fazia aquela roda traseira de batedeira. Pra você ter ideia de como eu era viado, gata. Eu ficava brincando de batedeira. Na época tinha um programa que era Maravilhosa Cozinha de Ofélia. Quem lembra desse programa? Eu queria ficar imitando a Ofélia e aí eu fiz aquilo de batedeira. Então você vê, não é uma coisa que eu vi alguém sendo. Se fosse isso, seria o contrário, porque o maior exemplo em casa era dos meus irmãos homens.
É uma coisa que já estava dentro de mim, mas que eu mesmo não sabia explicar. E eu sempre deixo claro que não tinha nada de sexual. Era uma criança, eu nem sabia o que era isso. Eram só gostos. Então, por exemplo, na televisão, quando eu via uma mulher bonita, gente, eu ficava apaixonado, mas não de querer ficar com ela, mas de querer ser igual a ela. Eu lembro que a Xuxa, a primeira vez que eu vi a Xuxa, eu fiquei tão deslumbrado que eu ficava imitando ela o tempo inteiro. Eu pegava o guardanapo. Não, primeiro de tudo, eu pegava o guardanapo, minha mãe comprava o cesto da Xuxa pra mim, né, as fitas. Aí eu escondia o guardanapo assim, ia correndo da cozinha pro quarto. Aí quando eu chegava no quarto, eu trancava a porta, né? Ou se não trancava, colocava alguma coisa pesada, colocava assim o guardanapo e ficava lá no quarto. É ou não é? Dose pra leão. Pedia pro meu pai tirar foto minha, imitando foto, pose de disco da Xuxa. Eu acho que eu tenho uma dessas aí. Se eu tiver, eu vou procurar e vou mostrar pra vocês. E olha que é um avanço, porque eu morria de vergonha disso. Mas eu não tenho mais vergonha porque eu penso, isso aí faz parte da minha história. Isso aí sou eu. Eu vou ter vergonha disso por quê? E é claro, né, gata, que sendo uma criança muito afeminada, o bullying vem. Então, assim, essa é a parte ruim da infância da criança viada, porque desde cedo a gente aprende o que é crueldade. E eu digo a crueldade mesmo, porque tem muita gente que fala, mas a criança, ela não sabe o que está fazendo, ela repete o que os pais falam. Sim, pode ser que tenha muita criança que repita, né? Então ouve o pai falando dentro de casa, viado, preto, macaco, e aí vai lá e reproduz na escola. Mas tem criança, gata, que é cruel, que é perversa, que sabe que está fazendo mal, que sabe que está te deixando para baixo. E eu vou te falar, se você sofreu bullying por qualquer motivo, gata, sei lá, por ser negra, por ser gorda, por qualquer motivo, por ser muito magra, por ter a voz fina, e você teve uma criança dessas na sua vida, na sua infância, na sua época de escola, você sabe, me conta aqui para eu não parecer doido, sabe, parecer que eu tô inventando coisa da minha cabeça, que a gente sabe que a criança é cruel, que ela tem vontade de te pôr para baixo. E eu, como uma criança viada, convivi com elas durante todo o meu período escolar. Tanto que meu período escolar era uma tortura. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei na sala assim, a professora tinha dividido a sala em duplas. E ela que tinha dividido, né? E na hora que ela me dividiu com a minha dupla, quando eu fui chegando perto dele assim, ele falou, eu não quero sentar com esse viado. Aí o outro falava, eu também não quero, eu também não quero. Cara, eu tinha 7 anos de idade, nem eu sabia que eu era viado. E no final das contas, a professora, ao invés de dar uma solução, de me incluir, não sei o quê, ela me deixou isolado num canto. Porque ela podia também ter me chamado para sentar com ela, que aí todo mundo ia ficar, poxa, ele não deve ser tão ruim, que ele sentou com a professora, com a poderosa da sala. Mas não, ela também me isolou num canto. E isso é um tipo de coisa que a gente convive desde criança e sem saber por quê. Porque pra mim, gata, aquilo era natural, era meu jeito. Eu não tava fazendo aquilo pra afrontar ninguém, pra deixar ninguém magoado. Era só meu jeito de viver, como tinha o que era muito maloqueiro, como tinha que era muita patricinha. Por outro lado, eu sempre andava acompanhado de mulheres. Por quê? A mulher desde cedo ela é muito mais empática, ela é muito mais... ela entende, ela abraça, sabe? Então eu sempre andei com menina, sempre, a vida inteira. Desde que eu me entendo, eu sempre tive amiga mulher. No começo as nossas fofocas eram sobre a brincadeira que a gente ia fazer, com o tempo foi evoluindo e eu fui virando o melhor amigo de todas de todas as minhas amigas. Mas eu sempre tive isso de andar com mulher. E também na escola isso era um problema, porque vinha um homem com muita mulher, viado. E aí vinham os cornos pra encher nosso saco, porque hoje é tudo corno. Hoje eu entro nas redes sociais, é tudo corno, e eu dou graças a Deus. Tem que ser corno mesmo, eu não vou ser aquele tipo que fica, que Deus perdoe, não, quero que se ferre muito, quero que leve muito chifre e fique calvo. Muita gente fala de religião, por exemplo, assim, que os evangélicos são horrorosos, são preconceituosos. Tem preconceito, tesouro, em todas as religiões. Você vê, eu fui criado num lar espírita. E eu ia na evangelização, no centro espírita, evangelização infantil. Eu lembro de uma vez que a tia da evangelização, ela estava falando, eu tinha, 9 anos, e ela estava falando sobre ser homossexual. E aí, cara, do nada, ela vira assim no meio de um monte de criança e fala, porque todo mundo que é homossexual nessa encarnação é porque foi estuprador na outra. E eu fiquei, gata, eu nem sabia que eu era, o que era ser homossexual, mas eu já percebi alguma coisa diferente. E também de todo mundo ficar falando viado, 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 eu ficava pensando, eu sou viado, então caramba, eu estuprei uma mulher.
E eu fiquei com isso, não vou dizer que foi dias não, gata, foi anos na minha cabeça. Toda vez que vinha esse pensamento, caramba, eu sou gay, eu estuprei uma mulher. Caramba, eu sou gay, estuprei uma mulher. E depois, aí a hora que eu já grande, depois dos 25 anos, isso aconteceu com 9. Eu depois dos 25 fui estudar a doutrina por conta própria, fui ler o livro dos espíritos, fui ler o livro dos médios, fui ver o que o Chico Xavier falava e vi que não tinha nada a ver. Aquela gata estava colocando os preconceitos dela na opinião do espiritismo, né, na visão do espiritismo, e falando ali como uma verdade absoluta. E na maioria das religiões, gata, é isso que acontece, porque assim, você acha que Deus condena o amor? Você acha que Deus proíbe o amor? Nos anos 90 também, eu tenho 34 anos. Quantos anos você tem? Me conta. Já conta, me fala quantos anos você tem, para eu ter ideia se eu tô conversando com o pessoal da minha faixa etária ou com os muito jovens. Os jovenzinhos que não sabem que nos anos 90 ser gay era uma tragédia na televisão. Porque assim, era só pra ser chacota, sei lá, tinha o Clodovil. O Clodovil era apresentador, mas quando iam falar dele, eram sempre pra fazer chacota. Os personagens gays que tinham na televisão, tipo Vera Verão, que era maravilhosa, mas usavam pra fazer chacota. Aqueles personagens horrorosos do Tom Cavalcante, Pit Bicha, Pit Bitoca, não sei o que de Elite, que era um soldado. Não sei, aqueles personagens que o Tom Cavalcante fazia chincalhando gay também, só pra tirar sarro. Então, eu sempre tive a referência de ser gay, quando eu via o que era ser gay pela televisão, de ser chacota, de ser colocado ali pros outros darem risada. Então, quando eu via aquilo, eu pensava, gente, eu não quero ser viado não, pra quê? Porque ficar sendo chacota dos outros? Não. E eu me lembro que eu fui crescendo com isso e lembro exatamente o dia que eu tive certeza que eu sou gay. O dia que eu pensei assim, não tem jeito, cara. Eu sou um viadão. Foi assim, tesouros. Como eu falei, né? Eu já percebi alguma coisa diferente, mas não tinha nada de sexual. Apesar de que, ao longo desses anos, quando eu via assim um menino bonitinho na escola, eu sentia um calor. Assim, para explicar, é um calor mesmo. É um calor que vinha daqui, aqui, chegava aqui, vinha na nuca. Mas até então eu não tinha uma explicação exata para isso. Eu também sentia, claro, quando eu via algum homem bonito na televisão. Você vê, a vida inteira eu passei vendo beijo de homem e de mulher nas novelas. Mesmo assim, eu queria estar no lugar das mulheres beijando aqueles caras. Quem não quer beijar o Edson Celulari, né, tesouro? Pois é, era o que eu cresci pensando. Mas o dia que eu tive certeza foi um dia que, na 8ª série, eu tava com 14 anos, o pessoal os meninos levaram clandestinamente uma Playboy lá pra escola. E não tinha internet na época, então ver uma Playboy era um acontecimento. E lembra que eles combinaram um horário assim pra ir ver a revista, ó, tipo 11h45, todo mundo ali no fundo, todos os meninos ali no fundo pra ver a revista. E eu fui junto. E aí, conforme eles começaram a ver as fotos, era uma foto da feiticeira, lembra da feiticeira? Eu não senti nada, não senti nada, mas fiquei fingindo, né? Eles ficavam assim, ó, e eu junto. Até que viraram uma página e tinha uma foto do marido dela, do Vitor Belfort, que tem uma Playboy que eles fizeram juntos. Será que é Playboy? Eu tô enganado, mas eu acho que era uma Playboy que eles fizeram juntos. Tesouro, quando eu vi aquele bração na revista, aí eu entendi o que eles estavam sentindo quando eles viram a feiticeira. E eu lembro que naquele momento eu tive uma confusão tão grande, que o que eu fiz? Eu levantei e saí correndo. Levantei e saí correndo, desesperado, e já era perto da hora de ir embora, então eu fiquei esperando no pátio para ir embora, fui embora correndo, fui embora transtornado. Cheguei em casa, eu lembro que um dos meus irmãos também tinha umas revistas escondidas, eu pegava a revista, assim, de mulher, e falava, eu tenho que gostar disso, cara, eu tenho que gostar disso, eu tenho que achar isso bonito, tem que subir o negócio. Foi isso que aconteceu lá. Tem que subir o negócio olhando isso. E aí eu olhava, a tiazinha, e olhava a Carla Pérez, e olhava a Sheila Mello, e não subia, aquilo tava me dando desespero. E aí eu guardei tudo e falei, caramba, eu sou gay. É isso mesmo, ser gay é isso, e eu sou gay. E agora o que é que eu vou fazer da minha vida? A minha vida vai ser uma eterna chacota? Porque assim também, tem outra questão, os parentes. Tem muito parente
que realmente não sabe como lidar, mas tem parente cruel. E eu tive um parente muito cruel, cara, que cuspia na minha cara, que falava que eu era vergonha da família, me chamava de viadinho, tudo que você imaginar, ele falava, quando eu nem sabia que era. Imagina quando eu tive a confirmação, ainda pensei, cara, eu sou tudo que esse cara fala mesmo. E agora o que eu vou fazer? E aí nessa época eu tive uma professora que chamava Patrícia. Professora Patrícia, se você estiver me vendo, um beijo pra você. Professora de matemática no colegial já. E imagina, eu tava vivendo com esse conflito e eu acho que ela percebia, porque também o bullying lá na escola era terrível. E um dia ela apareceu com uma revista, eu não lembro se era Veja ou se era Isto É, mas era uma revista que tinha uns jovens com os pais, uma capa azul, e que dizia assim, jovens que se descobrem gays, alguma coisa assim, jovens como contaram pra família, alguma coisa desse jeito. E aí ela esperou terminar a aula e falou assim pra mim, ô Rufus, você que gosta de ler, que eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito estudioso, você que gosta de ler, toma aqui pra você levar, lê na sua casa, só que eu nem vi a capa. E ela também não foi assim, ó, lê aí porque você é viadão. Ela foi super discreta e de um jeito super fofo. E eu coloquei na mochila, levei pra casa, li a matéria. Eu me lembro da sensação de felicidade que eu senti, saber que existia mais gente passando pela mesma coisa que eu. Porque, você vê, aqui no canal, uma coisa que me incentivou a criar o canal, é justamente isso, pra gente saber que seja lá o que a gente estiver passando, tem outras pessoas no mundo passando pela mesma coisa, porque isso dá uma sensação de conforto, dá uma sensação de pertencer. E quando eu estava vivendo isso, eu não tinha uma referência, não conhecia ninguém assim para eu conversar, então eu vivia tudo aquilo muito sozinho. Quando eu vi essa revista e vi jovens contando e falando dos seus pais, cara, eu fiquei bitolado na revista. Tanto que eu escondi ela debaixo do meu colchão e todo dia, sei lá, uns 3 meses, quando eu chegava da escola, eu lia a mesma matéria, escondia debaixo do colchão. Lia a mesma matéria, escondia debaixo do colchão. Até o dia que esse parente, que eu contei pra vocês, que cuspiu na minha cara, achou. Ele pegou a revista e começou a falar, eu vou contar pra sua mãe que você é não sei o que, vou falar que você é desse jeito, que você é um viado, que não sei o que, por que você tá lendo isso? E aquilo me deixava assim numa angústia, num desespero, sabe? Uma sensação de, cara, viver é isso. Pra que Deus me colocou no mundo? É sério, Deus me colocou no mundo pra ser gay, pra ser achincalhado desse jeito? Achincalhado na escola, achincalhado na televisão, achincalhado por parente. O que falta? E nesse período que eu tava muito angustiado e já pensando, cara, pra que viver desse jeito? Eu assisti, por obra de Deus, um documentário chamado Na Cama com Madonna. Que você vê, eu assisti isso com 15 anos e o documentário tinha sido lançado 15 anos antes do que eu assisti. Então eu assisti com 15 anos de atraso, mas assisti. E resumidamente, é um dos bastidores de uma turnê da Madonna, onde todos os bailarinos são gays, ou quase todos, e ela viajando o mundo com eles. E ali nesse documentário, Tesouro, foi a primeira vez na vida que eu vi gays em posição de poder. Eu nunca tinha visto isso, eu só tinha visto gay sendo achincalhado, gay aparecendo que morreu de AIDS, gay sendo preso porque era gay, gay, tudo de ruim de gay eu já tinha visto, mas eu nunca tinha visto gay em posição de poder. Eles mandavam, eles dominavam, o único hétero que tinha ali na turma deles sofria bullying. E aquilo, gata, me deu uma força, me deu uma esperança, sabe? Uma alegria, não sei dizer, uma injeção de vitalidade. Que no dia seguinte esse parente veio me achincalhar de novo. Eu falei, sou viado mesmo, e daí? Cheguei na escola, o pessoal veio fazer bullying comigo, sou viado mesmo, e daí? E aí, claro, o Tesouro precisava contar isso pra minha mãe. E o que eu fiz? Eu escrevi uma carta. E escrevi uma carta. Eu pesquisei primeiro, né, sobre o que a homossexualidade na visão espírita correta, não aquilo que aquela tia tinha me falado, aquela tia eu digo professora, né, que chamava de tia. E escrevi do meu coração, eu lembro que, a minha mãe disse que tem essa carta, se ela diz, com certeza ela tem. Mas eu lembro que eu escrevi alguma coisa assim, mãe, nosso espírito é eterno, a gente só vai trocando de corpo e nessa encarnação eu vim gay. Ai, já me dá vontade de chorar. E aí eu entreguei a carta pra ela. Ela tava num quarto dela.
eu tava na sala e depois de uns 5 minutos ela veio e falou assim pra mim: eu já sabia. Eu não acredito que eu tô esses anos todos sofrendo. Que eu pensava comigo, eu me olhava no espelho e falava: esse vai ser o maior segredo da minha vida. É o maior segredo, ninguém vai saber que eu sou viado, isso é um segredo profundo que pode destruir vidas até cuspir. E a minha mãe falou: eu já sabia. E hoje, ao passar dos anos, com o passar dos anos, né, agora que eu tô grande, eu percebo que a minha mãe, ela tinha muito mais medo do jeito que o mundo ia me tratar do que eu ser gay especificamente. Se eu sei, minha orientação não importava pra ela, mas ela tinha sim medo do jeito que as pessoas iam me tratar. O mundo em geral, o mercado de trabalho, as pessoas na rua, que a gente sabe, gente, é cruel, é perverso, não é simples assim. As pessoas têm preconceito e minha mãe tinha essa consciência, pensando inclusive com a cabeça dela, né, de uma mulher de, na época, sei lá, mais de 50 anos, imaginando como o mundo ia me tratar. Só que depois que você conta a verdade, tesouro, a verdade liberta, né? Esse negócio, essa história de, parece uma conversa de coach, mas é verdade. A verdade liberta. Você, depois que você conta qualquer verdade, no meu caso era essa, mas qualquer verdade da sua vida que você tenha e você revela, você deixa de ser refém. Eu já falei pra vocês, né, da terapeuta Lucy Gameiro que vem aqui no canal, que ela me falou uma vez, falou pra todos nós, inclusive, que nosso livro, que nossa vida é um livro, que tem capa, contracapa, tem um conteúdo dentro. A nossa vida até pode ser um livro aberto, mas a gente não precisa detalhar tudo que tem dentro desse livro, todo o conteúdo, todas as páginas, todos os detalhes. Por isso que ele tem capa e contracapa, que é para proteger. Só que uma coisa dessa, que é uma coisa intrínseca, que é uma coisa minha, que é uma coisa que não tem como mudar, eu tenho que contar. Eu tive que contar. E contar me libertou. E você vê, um detalhe importante. Quando eu contei isso pra minha mãe, eu não tinha sequer beijado um homem. Sequer beijado um homem. Ou seja, eu sabia já que eu era gay, mas eu não tinha nem experimentado a boca de um homem. Que vicia. Mas pra você ver, eu te conto isso, gata, pra você entender como que não tem nada a ver com sexo. Não é simplesmente, eu sou gay porque eu quero fazer amor com aquele homem. Não, não é isso. É uma coisa que a gente nasce, é uma coisa que eu acredito realmente que é uma coisa que você tem que viver na sua experiência encarnatória. Do mesmo jeito que numa encarnação você vem branco, na outra negro, na outra mulher, na outra homem, numa hétero, na outra gay, na outra bissexual. Você vem porque o corpo é isso. A gente vai mudando de corpo e o espírito continua. Eu não sei se meu espírito... Aliás, eu acho sinceramente que na minha vida passada o meu corpo físico era de uma mulher. Porque é difícil explicar essa afinidade que eu tenho com as mulheres. É difícil. Não é só por causa disso, não. É uma coisa assim, eu tô andando na rua, tô parado numa fila e de repente aparece uma mulher que eu não conheço e começa a contar da vida dela pra mim. Isso já me aconteceu várias vezes, por isso que eu acredito que o meu corpo físico, na encarnação passada, era de uma mulher. E meu espírito deve estar com esses resquícios. Graças a Deus, eu dou graças a Deus. Todo dia por isso. E aí, depois disso, sim, que eu já tinha contado, aí eu fui atrás de saber como que era beijar um rapaz. Aí eu tive meu primeiro beijo, que foi dentro de um banheiro público. Com 17 anos de idade, eu beijei um carinha dentro de um banheiro público. Por quê? Porque eu sou promíscuo, nojento, imundo? Não. Porque eu tinha medo de beijar ele na pracinha, que foi o banheiro público da pracinha, da Arena da Fonte, lá em Araraquara. E vinha alguém e me dá com a lâmpada na cara, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Então eu esperei, a gente esperou, chegou a noite, nem era noitão assim, tipo, a gente tava ansioso, a gente se encontrou 6 horas da tarde e esperou até às 7, que foi quando escureceu mesmo, entrou no banheiro e deu um beijo. E tem aquela ansiedade, né? Eu vejo, né? Muita gente que pensa, porque o fulano é gay, fulano é promíscuo. Muita gente ainda tem esse pensamento, só que as pessoas não param pra pensar que a gente, desde cedo, primeiro que a gente precisa ficar se escondendo, né? Não hoje é diferente, mas pelo menos o pessoal da minha geração assim, a gente tinha que ficar se escondendo se quisesse dar uma bitoquinha. E aí o que acontecia? A gente ia pra banheiro, pra matinho, pra não sei o quê. Então a gente foi acostumando com esse comportamento. Não que a gente é perverso, que não sei o quê.
Mas é o que a gente aprendeu como certo. Do mesmo jeito, gata, que você sempre pôde dar um beijinho de língua na frente de todo mundo, assim, no busão, você vai dar um selinho de amor. A gente tinha que fazer isso nos lugares escondidos e a gente vai se habituando com esses lugares. E também sempre tinha uma ansiedade de que, assim, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade com essa pessoa, porque eu não sei nem se eu vou conseguir encontrar essa pessoa, se eu vou ter um lugar disponível para encontrar com essa pessoa. E essa ansiedade se transformava numa coisa quase canibal, que a gente queria, a gente dava um beijo e já queria fazer amor loucamente. Não que isso seja ruim, mas eu digo que sempre teve essa ansiedade sexual, principalmente nos gays da minha geração. Que é uma coisa que com o tempo a gente vai dosando e vai aprendendo a controlar, mas todo mundo pensa, nossa, mas que promíscuo, ele transou no primeiro encontro. Porque a gente desde cedo está acostumado a se esconder e a lidar com essa ansiedade que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, então eu vou aproveitar agora. Mas a geração de hoje já é bem diferente. Inclusive esses dias, gata, eu tava na Avenida Paulista e aí tinha, assim, tava uma mulher e uma filha que parecia ser adolescente e um casal gay na frente, assim. E aí o casal gay tava de mão dada e a mãe cutucou a filha. Sem homofobia, nada, só pra comentar mesmo. Olha ali, dois homens de mão dada. E a filha adolescente olhou pra ela e fez assim. E? Cara, eu achei aquilo o máximo, me deu... Olha, a minha vontade era pegar aquela menina, levantar ela pra cima e falar, maravilhosa! Porque a geração de hoje já não tá nem aí se fulano é gay, se não é. Coisa que nós, que já passamos do 30, eu sei que muita gente aqui do meu canal já passou dos 30, não era assim pra gente, né? E aí, gata, eu falei no começo da nossa conversa que você pode ter um irmão, você pode ter um amigo, você pode ter um filho afeminado que você tá percebendo, só que você não quer acreditar, você tá se fazendo a louca, né? Você vê ele com um pôster ali da Britney Spears na parede, você pensa, aquele pôster é porque ela é gostosa. Ele passa o dia inteiro ouvindo Lana Del Rey no quarto, ele ouve ela porque ela é mulher. Não, gato. Não é isso, tesouro, não é isso. Eu tô rindo, mas eu sei que isso pode te angustiar. Porque você pode ter, inclusive, o mesmo medo que a minha mãe tinha, que era como o mundo vai me tratar. E eu penso assim, se eu tivesse um filho, que eu percebesse que ele é homossexual, que ele é afeminado, primeira coisa que eu faria, eu procuraria outras crianças parecidas com ele, na escola, na natação, qualquer lugar, e enturmaria meu filho ali. Por quê? Para ele ver que tem mais pessoas no mundo igual a ele. Para ele já começar a formar a turma dele. Não para ele se isolar do mundo, só vou viver aqui com quem é igual a mim. Não, porque o mundo é feito de diferença. E são essas diferenças que fazem a gente crescer. Mas também não ter nenhuma referência do que a gente é ruim. Então, eu procuraria uma turma para ele. Se eu não achasse, eu procuraria uma referência, assim. Uma referência na internet, em algum lugar, para ele ver que ele não é diferente no sentido ruim, que ele é diferente sim, mas não é diferente no sentido ruim. Segundo, principal, comigo mesmo, eu faria de tudo para que meu filho tivesse confiança em mim, para ser amigo do meu filho. E mesmo com medo do jeito que o mundo ia tratar ele, eu ia ser o porto seguro. O lugar que se o mundo esculachasse ele, pegasse... ele jogasse pra cima, jogasse no chão, pisasse em cima, chutasse a cara, ele chegasse em casa e falasse, pai, tivesse um abraço quentinho pra ele se confortar. E é o que eu digo pra você, gata, se você sente que seu filho, seu irmão... Pensei numa coisa agora, depois eu falo. Que tá passando por essa, o que você pode fazer é ser o porto seguro dele, porque ele não vai mudar por você. Ele não vai deixar de ser gay porque fulano quer, porque ciclano quer, não. Então o que você pode fazer é ser amiga, ser o porto seguro, ser a pessoa que, quando ele crescer, ele vai olhar pra trás e falar, graças a Deus você existiu na minha vida. Ai, como me emociona falar uma coisa dessas. É muito bom ter pessoas assim pra falar. Mas se for o caso do seu marido, que era o que eu tinha pensado ali atrás, gata, aí é você chegar com ele e falar, para de me enganar. Já sei que você é um viadão. Vai viver sua vida e deixa eu viver a minha. E com a certeza, gata, de que ele não fez isso assim
pra te magoar, sabe? Um homem gay, quando tá nessa de, eu vou arranjar uma mulher pra me enganar, pra enganar a sociedade, ele tá se enganando e ele acredita que realmente aquela mulher é a solução pra ele. Então ele põe aquela mulher como alguém que realmente poderia mudar algo que ele mesmo não aceita. Então não leva pro pessoal, mas você também não é reabilitação. Vai atrás de procurar alguém que gostoso com você. Ou se você tiver mesmo nessa situação, né, gata? Quantas cartas eu recebo de mulheres que estão casadas com homem, mas que sabem que sentem atração por outra mulher, mas não tem coragem de falar. Se libera! A vida é uma só. Você tá nessa vida para ser feliz. Quando você morrer, gata, você vai ser enterrada sozinha. Todas as pessoas que te julgam, que têm opinião sobre a sua vida, vão estar nos caixões dela. Você vai estar no teu caixão, sozinha lá na sua pose maravilhosa. E aí você está se preocupando com o que os outros pensam, com o que todo esse povo pensa. Esse povo que não te ajuda, esse povo que não te dá R$1. E mesmo que desse, não tem direito de falar nada da tua vida. Se liberta, seja feliz. E lembra sempre, isso não é uma opção, a gente não escolhe, ninguém escolhe vir nesse mundo para ser vítima de preconceito, para enfrentar esses desafios que um homem hétero não enfrentaria, que tem a vida muito mais resolvida do que todos nós. Um homem hétero, por exemplo, não precisa numa entrevista de emprego ficar se perguntando, será que eu tô dando muita pinta? Não, né, gata? Ninguém escolheria essa vida, só que a gente nasce assim e se Deus fez, não tem nada de errado. Deus não condena o amor. E é muito melhor um amor proibido do que um ódio com permissão. Gostou da nossa conversa, tesouro? Se inscreve para dar uma força aqui no nosso canal. Me fala sobre que temas você gostaria de que a gente conversasse. Eu tô adorando isso, de conversar aqui com você, de vir mais natural. Acabei de lavar a louça. Tem que varrer a cozinha, passar pano, mas tudo bem, não vou reclamar. O importante é que tem uma cozinha para isso. Fui!